Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Estimados irmãos, aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, através da transmissão desta Santa Missa, a liturgia de hoje, deste domingo, é um convite à nossa conversão. Estamos vivendo este tempo quaresmal, este tempo de quaresma, em que somos chamados à conversão. O Senhor nos faz um apelo para nos convertermos, a fim de não sermos destinados à morte eterna, à condenação, que é a consequência do pecado. E por isso a conversão é indispensável para inverter o nosso destino, inverter o nosso fim, que é a eternidade, que é a vida eterna. Por isso, sobretudo no Evangelho, nós vemos esta narração quando Jesus, diante daqueles fatos trágicos que haviam acontecido. O primeiro, a revolta de alguns galileus que tinha sido reprimida por Pilatos, e que diante então desta revolta, Pilatos mandou matá-los e misturou o sangue deles com o sacrifício dos deuses. E depois, o segundo episódio, quando a torre de Siloé desabou e caiu sobre 18 pessoas que morreram. E diante destes 2 acontecimentos trágicos, um em consequência provocado pelo homem e outro acidental, o povo interpretava esses acontecimentos, aquilo que havia acontecido, como uma punição divina pelos pecados cometidos daquelas pessoas, daquelas vítimas, né? E considerando-se então justo, eles pensam que não estão sujeitos a estes desastres, acreditando que nada tem para converter então a própria vida. Por isso, eles acreditavam que estas pessoas, estes galileus, que haviam sofrido tal coisa,
haviam sofrido porque haviam pecado, era um castigo. Vejam só que até hoje nós temos um pouquinho esta mentalidade, né? Muitas vezes nós achamos que determinadas pessoas estão sofrendo determinadas doenças, morreram de forma trágica e que isso foi um castigo, né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas comentando exatamente isso: nossa, fulano como está sofrendo, não, o que será que ele fez para pagar tudo isso? Por que será que ele está pagando tudo isso? Certamente foi uma pessoa que fez algo muito grave para estar pagando por isso, ou então morreu de uma forma tão trágica, certamente foi um castigo, justiça de Deus, achando que Deus faz justiça castigando o outro de modo tão violento, de modo tão trágico, né? Ou o contrário, às vezes também nós questionamos, né, o sofrimento, dizendo: poxa vida, fulano sempre foi tão bom, fulano sempre foi tão santo, por que será que está sofrendo tanto desse jeito? Porque a gente acredita que, atrelado ao sofrimento, às coisas trágicas que acontecem, isso está como que atrelado a alguma coisa que foi cometida pela pessoa, ou algum castigo que ela está pagando por ela ou por alguém, e o povo acreditava nisso. Mas vejam, diante disso então, diante desta atitude, eles então acreditavam que eles não iriam morrer dessa forma. Por quê? Porque eles eram justos, porque eles seguiam os mandamentos de Deus, porque eles, de certa forma, né, não cometiam tais pecados. E por isso então, diante disso, não precisavam mudar. Aí Jesus inverte. Jesus diz: não, 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 não pensem assim não. Jesus denuncia esta atitude. Jesus diz: vós pensais que esses galileus que morreram e que tiveram o seu sangue misturado com o sangue dos ídolos, com os sacrifícios dos deuses, ou então esses que morreram massacrados pela torre de Siloé que caiu sobre eles, vós pensais que eles eram mais pecadores do que os outros por terem sofrido tal coisa? Jesus diz: eu vos digo que não, mas se vocês não vos converterdes, se vocês não mudarem de vida, morrerão todos do mesmo modo, todos morrerão na condenação, se não vos converterdes. Portanto, o que Jesus está dizendo? Olha, não fiquem iludidos ou equivocados com essas ideias que Deus castiga, que isso é castigo de Deus, que isso é consequência de algum erro cometido, etc. E não se esqueçam de se converter, pois se vocês não vos converterdes, aí sim vocês vão morrer eternamente, vocês vão morrer para toda a eternidade. Meus irmãos, o que nos coloca na morte eterna, o que nos coloca na total ausência de Deus, é o pecado. Portanto, a conversão que nós pregamos na Quaresma é uma conversão do coração, não é apenas uma mudança apenas de algumas atitudes, não é apenas a correção de alguns defeitos. Tudo isso é importante, mas tudo isso deve levar a uma verdadeira transformação do interior, do coração, como nós ouvíamos lá na quarta-feira de cinzas, no início da Quaresma, o profeta Joel dizendo: rasgai o coração e voltai para o Senhor vosso Deus, pois é Ele a fonte da vida eterna, é Ele a sarça ardente contemplada por Moisés, é Ele que pode vos dar a vida.
e a negação a Ele é que pode levá-los à morte. Por isso, o fechamento ao Senhor, o não percorrer o caminho da conversão de si mesmo, é que nos leva à morte, a morte da alma. Nós não devemos temer a morte do corpo, porque essa é inevitável, um dia acontecerá. Nós devemos temer a morte da alma, porque essa é eterna. Morrer eternamente, não pode haver castigo maior do que isso, né? Não pode haver tristeza maior do que essa, não pode haver sofrimento maior do que esse, do que morrer por toda a eternidade, morrer eternamente para Deus, morrer ausente de Deus por toda a eternidade. Por isso, não temei àquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, né? Temei antes aquele que pode vos jogar no fogo do inferno, diz Jesus, né? É esse que nós devemos temer. E por isso a nossa conversão deve ser uma conversão sincera, uma conversão profunda, para nos manter em comunhão com Deus e consequentemente a vida. E por isso a conclusão do Evangelho de hoje retoma justamente a perspectiva da misericórdia, mostrando a necessidade e a urgência de voltar para Deus e renovar a vida segundo Deus. E por isso Jesus apresenta esta parábola da figueira, a figueira plantada numa vinha. Esta figueira, contudo, está estéril, não dá frutos. E o diálogo então se desenvolve entre o dono da vinha e o vinhateiro. Por um lado, manifesta a misericórdia de Deus, que é paciente, como nós rezamos, não é? No salmo de hoje. O Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é indulgente, o Senhor é favorável, o Senhor é paciente, né? E diante desta bondade, desta paciência, desta indulgência de Deus, Ele nos concede então, né, a graça da conversão. E aí a parábola vem justamente Deus manifestando a sua paciência. Vamos esperar mais um ano, vamos cavar em volta dela, vamos adubá-la e vamos ver se ela vem a dar fruto. Meus irmãos, esta quaresma que nós estamos vivendo na igreja este ano, não é mais uma quaresma. Esta quaresma que nós estamos vivendo este ano, através da igreja, é mais uma oportunidade que Deus nos oferece de conversão. É mais uma oportunidade que Deus nos dá para mudar a nossa vida. E se porventura não estejamos dando frutos segundo Deus, segundo o Evangelho, segundo a nossa fé, Deus, que é paciente, que é bondoso, compassivo, espera que nós venhamos a dar frutos e possamos assim chegar à Páscoa com frutos novos, produzidos pela conversão quaresmal que estamos vivendo nesses 40 dias antes da Páscoa. Portanto, meus irmãos, o tempo forte da quaresma convida cada um de nós a reconhecer o mistério de Deus, esse Deus que se torna presente na nossa vida, como ouvimos na primeira leitura de hoje. Moisés vê no deserto uma sarça ardente que não se consumia. O que quer dizer essa visão de Moisés? Uma sarça em chamas que não se consome. É o símbolo da eternidade. É o símbolo da eternidade. Jesus também não disse certa vez que veio para lançar fogo sobre a terra? Esse fogo é o fogo do Espírito. Esse fogo é um fogo que não nos consome, mas que pelo contrário, que nos fortalece, que nos aquece, que nos torna cada vez mais fortes.
é a imagem, é aquilo que nós chamamos de teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, através daquela visão tida por Moisés. É a visão da eternidade. Moisés, no primeiro momento, é levado pela curiosidade, mas depois reconhece que ali se manifestava o Senhor, né? E dialogou com o Senhor, tanto que o Senhor revela a ele o seu nome: Eu sou, né? Qual é o nome de Deus? Eu sou. Ou seja, Deus é um ser, Deus é uma pessoa. Eu sou. E Moisés, então, diante dessa manifestação, se põe a ouvir e a servir a Deus. Portanto, meus irmãos, que a nossa fé também não seja apenas por curiosidade, que nós não nos aproximemos de Deus apenas por curiosidade, mas que nós nos aproximemos de Deus com um desejo profundo de conhecê-lo cada vez mais e de estar em comunhão com Ele. E que a nossa comunhão profunda com Deus nos leve à conversão sincera para podermos obter a verdadeira vida, a vida eterna, a salvação que vem de Deus. Aproveitemos esta quaresma, aproveitemos esta oportunidade que Deus nos dá para vivermos uma verdadeira conversão e assim podermos vencer a morte e entrar na vida. Assim seja. Amém.